TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Francisco de Assis. Além de nos contar factos desconhecidos da vida e obra de Francisco de Assis, o livro foca a ação dos espíritos nobres em prol da reforma íntima dos indivíduos. As cruzadas e a Inquisição, que geraram tanto sofrimento e que tiveram uma nefasta influência no progresso geral da humanidade, são aqui analisadas ao pormenor. E então, como o Sr. Orlando já antecipou, hoje nós estamos a celebrar 105 anos da encarnação de Chico Xavier. Ele chegou naquela aldeiazinha pequenina de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910. Nós hoje constatei com grande alegria que é o 4º ano consecutivo em que, de alguma forma, eu estou aqui à frente a fazer palestra, seja no aniversário de Chico, seja no aniversário ou na celebração de alguma das obras de Kardec, que, como nós sabemos, é o mesmo espírito. Então, é uma grande alegria essa possibilidade de repetir de outra maneira. Eu tive umas semanas um bocadinho acidentadas e ontem ainda não estava montado todo o PowerPoint. E houve mais uma conturbação com carros e mecânicos e autoestrada e reboques, algumas coisas complicadas, e a certa altura cheguei a casa, já muito mais tarde do que eu gostaria, e disse para o meu marido: eu acho que eu vou rever as palestras que eu tenho dos outros anos, não é? E fui tentar vê-las e elas estão boas, não é que elas estejam más, mas já não são aquilo que eu quero dizer agora. E então vocês vão ter um bocadinho de paciência, porque pode estar um pouco precário, como veem, isto está a contar-nos de algumas dificuldades. Vocês veem que não é só o carro e a autoestrada, mas é interessante isso, não é assim? Heráclito foi um dos grandes sábios da antiguidade. Ele dizia que nós nunca passávamos 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não era o mesmo e porque nós não éramos o mesmo, não é? Então, nós estamos sempre em mudança. Esta é a única coisa que é permanente, é a mudança, não é? Essa é a contradição base da vida. E é muito interessante ter essa sensação que quando nós vamos nos aproximando de algo que nós queremos conhecer, nós vamos mais ou menos na mesma dinâmica da cebola. Nós, nestas épocas de estações de transição, em que nós temos que andar, porque há uma grande amplitude térmica, não é? Nós estamos, ontem eram 29,13, a máxima e a mínima. Nós temos que andar no modelito de cebola, vamos pondo roupa e tirando roupa conforme o dia vai passando. Quando nós nos vamos aproximando de alguma coisa que queremos conhecer, alguém que nós queremos conhecer, nós também vamos exercitando a mesma dinâmica, vamos tirando cascas, vamos tirando camadas e vamos chegando mais perto. E conforme vamos chegando mais perto, todas as outras já são conhecidas. Então há um certo, como diríamos assim, já não é bem isso, não é? Já é outra coisa que nós queremos. Bom, e conseguimos, milagre dos meninos, obrigada. E será que agora eu consigo que esta funcione também? Talvez já seja muita coisa. Isto também funciona. Bom, cá estamos nós. Então, o que nós estamos a fazer hoje é uma tentativa de dupla homenagem, mas ele até funcionou há bocadinho. Mas se eu tiver o teclado, eu consigo ir andando com ele, na forma básica. Não tenho apontador. Só que está aqui com o fio pana. Que o sem fio não está a funcionar. O sem fio não está a funcionar? Não. O rato também. E o rato, será que funciona? Já cá está? Está ali.
Ok, já avançámos um bocadinho, já temos o título da palestra. Então, como vos estava a dizer, no meio destas confusões todas, é uma dupla homenagem. É uma homenagem a Chico e é uma homenagem à doutora Marlene. As duas últimas palestras que eu fiz aqui foram a mesma palestra, logo depois que a doutora Marlene desencarnou, em 5 de janeiro, que foi uma segunda-feira, e eu fiz a palestra na quinta-feira seguinte e depois repetia num sábado. E então está a fazer agora 3 meses, dia 5 vai fazer 3 meses do seu desencarne, da sua volta para casa, e a minha ideia foi exatamente juntar os dois, tentar fazer uma homenagem aos dois, e este é o nome do livro que ela escreveu, o último livro que ela escreveu, antes de voltar para casa. Há quem diga que realmente essa era a missão final, ela queria muito fazer isto, e ela queria muito fazer este livro há 40 anos. Vais? Então, força. Ok, então aqui estão os dois. E como vos estava a dizer, nós estamos a celebrar o 2 de abril de 1910, os 105 anos, e os 3 meses da volta para casa da doutora Marlene. Aqui temos os dois numa fotografia muito feliz, bastante perto já do desencarne de Chico Xavier. Esta fotografia é já nos anos 2000. Lembremos que Chico ficou connosco durante 92 anos. E a base daquilo que eu gostaria que ficasse para nós hoje é a parte do exemplo, não é assim? Não gostaria que não ficasse a ideia do Chico espetacular, fantástico, médium único, não é? Um médium que não há o que dizer, todas as formas de mediunidade, mas eu gostaria que ficasse realmente hoje a questão do exemplo. Muitas vezes se achou, e há pessoas que criticaram muito Chico durante a sua encarnação e depois também, porque como é que alguém que era capaz de tantos fenómenos se colocava no lugar de tão necessitado de preces, de tão frágil, de tão passível de erro, não é assim? E isso é alguma coisa que nós temos que pensar com muito, muito carinho, porque vejam bem, Chico era alguém que veio com uma missão absolutamente clara, com muita proteção da espiritualidade, embora Emmanuel, desde o início, eles reencontram-se em 1931. E logo muito perto disso, 2 anos depois, talvez, Emmanuel tem uma daquelas conversas, nós vamos presenciar mais uma das conversas difíceis de Emmanuel com Chico, em que disse, olha, o meu projeto, o meu compromisso com a espiritualidade, porque todos temos, o de Emmanuel era os livros. Se o seu, e isto era para Chico, se o seu for outro, tem toda a liberdade. O livre-arbítrio está salvaguardado para todos, mas eu não o acompanharei. Então isso é colocado muito claramente. Então vejam bem, Chico tinha uma claríssima missão e tinha uma proteção especial, mas é sempre na medida daquilo que nós vamos dando de nós. Não existe um cheque ao portador, não há cheques em branco, porque é trabalho. É isso que nós estamos cá para fazer. Trabalho dentro de nós e é para isso que a espiritualidade estará sempre, sempre disponível. Mas precisamos arregaçar as manguinhas. Bom, agora o livro, vamos lá. E não tenho pontador, oh meu Deus. Não, eu quero voltar àquele. Então, este é o livro, Meus Pedaços do Espelho, que foi lançado em outubro de 2014. Consegue? Ok. Então foi lançado em outubro de 2014, tá. E é assim, como vos disse, há quem diga que foi o último compromisso que a doutora Marlene tinha. E ela tinha-se comprometido com Chico há 40 anos atrás. Isto foi assim, em 1977, lembrem-se, Chico encarnou em 10. Em 17, ele começa a ter o despontar da sua mediunidade. E então, em 77, nós temos os 50 anos, de 27 a 57, os 50 anos da mediunidade de Chico Xavier.
Em 77, Chico já era uma figura pública. No Brasil, já tinha havido, no início dos anos 70, os programas Pinga Fogo, que tinham dado um renome já nacional, e nos anos 60 ele já tinha ido aos Estados Unidos e à Europa. Então já era uma figura completamente pública, e a Folha Espírita, que lembremos que é o jornal fundado pelo marido da doutora Marlene, pelo Dr. Freitas Nobre, em 68, e aqui eles decidiram fazer uma edição especial, que era uma Folha Espírita em revista, uma revista. E Chico ficou muito comovido, porque a doutora Marlene foi até Pedro Leopoldo, falou com as pessoas que tinham convivido com ele desde sempre. Então tinha um depoimento que contava da vida dele desde sempre. E ele ficou muito comovido com o que se tinha conseguido coletar. E disse à doutora Marlene: é pena estar neste suporte tão frágil quanto uma revista. Se fosse um livro, seria bastante interessante. E a doutora Marlene entendeu que ele tinha toda a razão. E comprometeu-se a fazer o livro. E disse logo a Chico: mas eu acho que isto vai-me demorar muito tempo. Agora, ele nunca pensou que o tempo fosse em 40 anos, não é? Porque de 77 até 2014 foram quase 40 anos que ela levou para fazer o livro. O livro é muito, muito especial. Eu tive a oportunidade, nessa palestra que vos contei, de conhecer um bocadinho mais de como foi o reencontro, porque com certeza é um reencontro deles nesta vida, mas é alguma coisa muito preciosa. Durante 4 anos, enquanto a doutora Marlene estava a fazer a sua graduação em Medicina, ela esteve com Chico 4 dias por semana, não é assim? Foi uma proximidade muito, muito grande, cotidiana, e nós sabemos que a intimidade permite um aprendizado completamente diferenciado. É interessante também porque a doutora Marlene era contemporânea de Valdo Vieira, que estava 2 anos à frente dela na faculdade. E foi Valdo que disse um dia: olha, Marlene, Chico Xavier quer falar consigo. E para a doutora Marlene, que nesse momento ainda era só Marlene, estudante de medicina, para ela Chico Xavier era alguém que ela tinha lido alguns livros e tal, mas nunca pensou que ele pudesse saber que ela existia. Ela sabia perfeitamente que ele existia. E foi assim, ele convidou-a, ele estava ainda a viver em Pedro Leopoldo, ia mudar-se 2 meses depois para Uberaba, e convidou-a para participar nos trabalhos que ele ia desenvolver na casa espírita que ia passar a frequentar. Então, o livro em si é um livro muito vivido, porque foi uma presença na mente da doutora Marlene durante 40 anos, como compromisso de o fazer, e que tem a possibilidade de... Nós sabemos que a capacidade de trabalho da doutora Marlene era uma coisa impressionante, então ela conseguiu coletar de toda a bibliografia que foi editada durante tantos e tantos anos sobre depoimentos de pessoas que viveram com Chico, de alguma forma conviveram com ele, além do seu próprio convívio, das suas próprias experiências. Então este livro é realmente alguma coisa muito preciosa. É um livro grandinho, embora a letra seja grande, e eu tive que fazer um recorte, não é? É um recorte absolutamente pessoal e que tenta focar naquilo que eu gostaria de trazer-vos, que é Chico como exemplo, não é assim? Chico ficou 92 anos entre nós, porque nós somos muito necessitados de exemplos, não é assim? Porque realmente ele precisava manter-se, para que nós víssemos o que é poder fazer a diferença em todos os pequenos momentos da vida. Chico tinha esse exercício constante, com uma consciência maravilhosa e muito emocionante do quanto nós somos precários. Ele tinha sempre a consciência de que as maravilhas que são feitas através de mim, eu sou só um instrumento. Eu e as minhas tantas dificuldades. E é só por misericórdia de Deus que eu vou conseguindo viver cada dia um depois do outro. E isto numa vida, e vocês vão ver, muito, muito doída, muito, muito sofrida, não é? Todo dia com muitas dificuldades. Mas vamos lá. Isto eu não consigo, isto és tu. Ok. Então, aqui a ideia de que nós
pensemos nessa parte do exemplo, não de endeusar Chico, não é isso que nós queremos de maneira nenhuma. Reconhecemos a sua enormidade, mas o mais importante é conseguirmos trazê-lo para perto de nós e dele colher os exemplos que conseguirmos para a nossa vida. Vocês sabem, eu digo sempre, nós, antes de qualquer tarefa, fazemos uma prece e abrimos o Evangelho. E o que me saiu, eu fui lá fora, para aquele maravilhoso recanto da prece de Isabel de Aragão, que eu está uma pérola, Sr. Orlando, obrigada. E fiquei lá um bocadinho, eu e o Evangelho e eu, e abriu e saiu. Muito se pedirá àquele que muito recebe. Nós temos que ter consciência disso, não é assim sempre? E acho que era o perfeito reconhecimento de que isto é uma grande verdade que fez Chico andar sempre com tanto cuidado, tão devagar, a saber muito bem o que era fundamental, onde é que estava aquilo que realmente deveria ser exercitado, naquilo que a nossa energia, a energia dele, devia ser canalizada. E ele tinha a N histórias que se contam sobre isso, como preceito base, nunca receber elogios. A vacina permanente contra o personalismo, isso era fundamental. A doutora Marlene diz que aprendeu isso com ele desde sempre. Todos os que conviveram com o Chico sabem que ele sempre foi duro e implacável contra os elogios, não os admitia. E nós temos que ter realmente cuidado. Nós podemos imaginar a quantidade de prendas que as pessoas, por reconhecimento, só isso, por a gratidão, expressar a gratidão, nós fazemos isto, nós damos prendas, não é? Nós damos presentes. Chico recebeu zilhões de presentes. Há várias histórias, tapetes, em que alguém lhe dava o tapete e ainda naquela fila ele pedia a outro alguém para fazer o favor de guardar os tapetes para ele. Ok? Era nessa generosidade e nessa possibilidade de não magoar ninguém, mas de não ficar com nada que pudesse aprisionar em algum momento em que ele achasse que era diferente, que ele achasse que ele merecia um tratamento diferenciado de alguma maneira. Ele sabia-se, e isso é claro, um servidor, não é? Essa capacidade, essa possibilidade de o que eu tenho é para doar. Nunca pensei que eu fosse ficar assim agora de ver. Isto é logo no inicinho do livro. A doutora Marlene explica porque este título, Meus Pedaços do Espelho, e foi Chico também. Quando estiverem em itálico, nós não estamos bem. Bruno, passa isso agora fica aí. É que nós não treinámos antes, mas nós vamos tentar treinar para a próxima. Então, assim, sempre que a letra estiver como itálica, é a voz de Chico que vocês devem ouvir, ok? E então Chico contou à doutora Marlene, há algum tempo, um espírito amigo, aliás, um trovador de renome, foi Chico também. Quando estiverem em itálico, nós não estamos bem. Bruno, passa isso agora fica aí. Possui pequenos pedaços desse espelho simbólico, com o qual pode observar a própria imagem, aperfeiçoando-a sempre. Esse é o processo, não é? Cada um de nós tem um bocadinho daquela que é a sua verdade, aquilo que é a sua missão, o que é que veio desta vez tentar realizar. E é nesse processo de ir vendo quem somos e como é que eu me vou tornando naquilo que é o meu projeto de ser, que nós vamos podendo conhecer melhor a realidade e a nossa verdade. Em relação à realidade, também Chico colocava várias vezes que a nossa relativa capacidade de apreensão da realidade. Nós temos que ter noção de que nós estamos do lado de cá de um universo que é paralelo, não é? Nós sabemos, como diz Richard Simonetti, um bocadinho mais de matéria e nós estamos encarnados, um bocadinho menos de matéria e nós estamos desencarnados. É só isso, não é? E aqui nós temos só um recorte muito pequenino. Aquela questão de
muitas vezes se diz, será que nós estamos a ver todo o cenário, não é? Se nós estamos a ver toda a cena, ou nós estamos a ver um bocadinho. Nós estaremos sempre, por mais que nós conheçamos da nossa própria encarnação e da encarnação de qualquer pessoa, nós estaremos sempre a ver uma gotinha em milhares de encarnações. Então nós temos que ter muita humildade em relação àquilo que nós julgamos, e isso é sempre muito importante termos essa noção. Nós aqui na Terra, quando vemos uma pessoa ou tomamos conhecimento de um fato, vislumbramos apenas o negativo da fotografia. O lado positivo está no mundo espiritual. Somente lá conheceremos a realidade última, genuína. E mesmo lá sabemos que nós vamos evoluindo com a nossa capacidade de tomar conhecimento daquilo que já fizemos, daquilo que já fomos, mesmo quando desencarnados. Porque é sempre na medida daquilo que nós podemos usar e que nós podemos ter algum usufruto para nós. Chico Xavier, lembram-se que todo este compromisso da redação deste livro começou em 1977, quando se celebrava os 50 anos da mediunidade de Chico, e isso foi um evento muito propagado pela Folha Espírita, que fez aquela edição especial, uma revista, e a comunidade espírita em geral tinha conhecimento desse facto, que estavam-se a celebrar os 50 anos da sua mediunidade. E então Chico Xavier estava com os amigos em São Paulo, Nena e Chiquito Galveias, que era na casa de quem ele costumava ficar hospedado em São Paulo. E foram passear, foram a uma livraria espírita no centro de São Paulo, e um senhor chega perto do Chico, reconhece-o e diz: Chico, eu soube que está a comemorar 50 anos de mediunidade e quantos livros escritos, já mais de 100. Deve ter muitos privilégios perante os céus. Essa é uma frase que o senhor diz. E Chico vai responder. E então Chico diz assim ao senhor: meu amigo, eu não sei quais são os meus privilégios perante os céus, porque fiquei órfão de mãe aos 5 anos de idade. Fui entregue à proteção de uma senhora que durante quase 2 anos, graças a Deus, me favorecia com 3 surras de vara de marmelo por dia. Empreguei-me numa fábrica de tecidos aos 8 anos de idade e nela trabalhei 4 anos seguidos, estudando na escola primária durante o dia. Não podendo continuar na fábrica, eu não sei se vocês se lembram, mas ele era um menino com 8 anos e dormia pouquíssimo, porque ele fazia um turno das 3 da tarde até à 1 da manhã, depois dormia um bocadinho e de manhã ia para a escola. E ele começou a ter problemas de inflamação nos pulmões por causa de todos os resíduos da fábrica de algodão, e então não pôde mesmo continuar a trabalhar. Não podendo continuar na fábrica, empreguei-me como auxiliar de cozinha, balcão e porta, num pequeno empório durante 4 anos. Em seguida, empreguei-me numa repartição do Ministério da Agricultura, na qual trabalhei 32 anos, começando de limpeza da repartição até chegar a escriturário, quando me aposentei. Em criança, sofri moléstia de pele, fui operado no calcanhar, onde me cresceu um grande tumor, sofri dos 12 aos 15 anos de coreia ou mal de São Guido. Eu não sei se vocês sabem o que é, eu não sabia até ter encontrado este depoimento. A coreia é um mal em que a pessoa tem tendência a fazer alguns movimentos repetitivos musculares, normalmente nos membros superiores ou inferiores, completamente autónomos, e que isso pode começar de uma forma levezinha e depois vai piorando, e a pessoa pode perder completamente o controle motor mesmo, com alguns problemas que podem também advir de ser alguma coisa que se complica ainda mais e ter mesmo perturbações mentais. Fui operada em 1951 de uma hérnia estrangulada. Acompanhei a desencarnação de irmãos que me eram particularmente queridos em família. Sofri um processo público em 1944 de muitos lances difíceis e amargos por causa das mensagens do grande escritor Humberto de Campos. Em 1958,
Passei por escandalosa perseguição, com muitos noticiários infelizes da imprensa, perseguição de tal modo intensa que me obrigaram a sair do campo reconfortante da vida familiar em Pedro Leopoldo, onde nasci, transferindo-me para Uberaba em 1959, para que houvesse tranquilidade para os meus familiares que não tinham culpa nenhuma de eu haver nascido médium. Em 1968, fui internado no Hospital Santa Helena, aqui em São Paulo, para ser operado numa cirurgia de muita gravidade e agora, no princípio deste ano do cinquentenário das minhas pobres faculdades mediúnicas, agravou-se em mim um processo de angina que começou em novembro do ano passado, a angina essa com a qual estou lutando muito. Se tenho privilégios, como o senhor imagina, devo ter esses privilégios sem saber. Uma vida muito, muito, muito sofrida, assim, sempre, e aqui ele poderia contar tantas outras histórias, como ter ficado invisual de um dos olhos, ainda muito cedo, e tantas outras dificuldades cotidianas, não é assim? A noção de que o privilégio que é dado na possibilidade de trabalho não quer dizer que sejamos protegidos de outras coisas que nós temos que passar, inclusive para domar as nossas próprias dificuldades, não é assim? Muitas vezes nós, com tão menos que isso, mas tão menos mesmo, não é assim? Achamos que como é que eu posso estar a tentar seguir uma trilha menos complicada, digamos assim, tentar seguir os ensinamentos de Jesus e coisas difíceis acontecerem na nossa vida, não é assim? Nós estamos num mundo de provas e expiações. E como foi dito aqui há algumas semanas atrás, numa palestra gravada do Haroldo, nós estamos há muitos milhares de anos já a evoluir, mas ainda nos falta muito, 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 para um dia chegarmos a ser espíritos crísticos, que é o cume da perfeição. Até lá, nós ainda estamos sempre sob o jugo da dificuldade. Sempre podemos ainda cair em tentação. Podemos sempre ainda errar de formas muito comprometedoras. E é o reconhecimento disso é que deve nos fazer levar a ir muito devagar, com muita gratidão pela oportunidade e sabendo que é sempre para o melhor. Porque essa consciência, essa fé, essa segurança no nosso coração de que é para o melhor, de que nós não estamos a ver a figura grande, nós estamos a ver um bocadinho e está-nos a parecer tão difícil aquele bocadinho, mas nós não estamos a ver a figura grande. E é muitos desses casos que nós vamos tentar ainda acompanhar aqui. Lembramos que, inclusive, o caminho, não é? Muitas vezes se diz, chega-se ao Espiritismo ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor devem ser um infinitésimo. Pela dor somos quase todos nós, não é assim? E para Chico não foi diferente. Chico chegou ao Espiritismo de uma forma muito, muito difícil. Ele era um menino muito católico, teve uma mãe abençoada, uma mulher um espírito extremamente evoluído, como se pode ver no livro Cartas de uma Morta, que é, não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ler. O título eu não acho que seja feliz, eu digo isso já há muitos e muitos anos. E a capa também não era, acho que agora está um bocadinho melhor, mas é uma preciosidade. É um livro que não se dá nada por ele, é o segundo livro que Chico psicografa, é ditado pela sua mãe, Maria de João de Deus, e é uma preciosidade. É um espírito evoluidíssimo que pede esta encarnação difícil em que ela queria ser mãe. E ela é mãe de 9 crianças, numa pobreza imensa, mas com muita alegria e com uma fé inquebrantável, essa senhora tinha. E ensinou isso aos seus filhos, e aqui nós vemos no livro aos depoimentos de algumas das irmãs de Chico, que contam exatamente do quanto essa senhora, que casou com 13 anos, vejam bem, casou com 13 anos, e desencarnou com 37, penso eu, e teve 9 filhos, talvez 10 gravidezes, uma que não vingou, e
e que lhes ensinou isso. Então Chico era um menino profundamente católico, uma fé muito enraizada nele, e que se deparou com uma situação difícil da irmã, a Maria Xavier Pena, com uma obsessão muito forte na juventude, e então foi através do encontro com esse casal em 1927, lembram-se, quando começou a mediunidade de Chico, com o casal José Hermínio Parácio e Carmen Pena Parácio. Eu coloquei aqui o nome também como homenagem e gratidão a essas duas pessoas, esses espíritos, que ele teve contato com o espiritismo, depois entrou numa crise profunda, porque era muito católico, e como sabemos, a Igreja Católica tem muitas dificuldades desde sempre. Poucos padres esclarecidos têm o reconhecimento de que estamos sempre a falar da mesma coisa, não é assim? E depois ele, através dos efeitos na vida da sua irmã, que melhorou de forma... Em 2 meses ela estava muito bem. Ela foi para a casa desse casal, que não viviam em Pedro Leopoldo, mas numa terra próxima, e 2 meses depois ela estava francamente bem, e através depois de sua próprios momentos em que começou a ter... os efeitos da mediunidade em si próprio, e ele passa-se a dedicar, como sabemos, com total e completa entrega ao espiritismo. Mas também foi por um caminho muito doloroso a chegada dele ao espiritismo. Uma das coisas que é colocada no livro é o depoimento dele sobre qual é a missão do Centro Espírita. A nossa casa, nós sabemos que tem como prioridade a divulgação, não é assim? Essa é a nossa prioridade, através do livro, através de todos os eventos que promovemos, mas temos também, e como toda a casa, o estudo, e basicamente todas as tarefas são uma oportunidade para nós convivermos. E é isso que Emmanuel nos coloca aqui, através de Chico. A escola mais importante da nossa alma é o Centro Espírita, porque é no Templo Espírita que nós recebemos os outros e podemos doar de nós mesmos os valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Lembremos-nos que o que vamos levar não é aquilo que os ladrões roubam, não é? E que enferruja e que os bichos comem, mas aquilo que nós conseguimos conquistar dentro de nós como nossa evolução. E essa é a possibilidade, as lições em torno da paciência, da tolerância, que são atitudes da alma, que nós não teremos sem estudar, sem raciocinar. Lembremos-nos que estamos naquilo que é a base do princípio norteador do Espiritismo, é a fé raciocinada. Nós temos que saber pensar sobre as nossas dificuldades, saber pensar sobre como é que nós estamos a usar o tempo que nos é dado. Ele, o Templo Espírita, revive as casas do cristianismo simples e primitivo. A doutora Marlene pôde acompanhar a fundação da casa, a primeira casa espírita que o Chico funda em Uberaba. Ele vai no início de 59. E era preceito básico que a casa fosse o mais simples possível. Precisava ter alguns compartimentos para tarefas específicas, não é? Mas que fosse o mais simples possível, terra batida, as paredes construídas, e que fosse funcional e simples, sempre. O cristianismo simples e primitivo, em que os nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo para a melhoria da nossa vida interior. No Centro Espírita, orientado segundo os preceitos do Evangelho. Nós vamos encontrar os estudos e os raciocínios adequados à nossa necessidade de vivência em paz no mundo, com a vivência igualmente do amor uns para com os outros, segundo o ensinamento de Jesus, que nós não podemos esquecer.
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é só no convívio, é só nós termos que nos relacionar, porque nada como ter uma tarefa para juntos levá-la à frente, que nós temos que nos relacionar. É essa a base de porque é que nós fazemos tantas coisas. É óbvio que poder beneficiar os outros, poder ser de alguma mais-valia para os outros é um ganho muito importante, mas o mais importante, o mais difícil, como nós sabemos, porque nós sabemos as dificuldades que é o nosso cotidiano nas nossas próprias casas, nas nossas famílias estão os grandes desafios, e é aqui, é isso que é preciso burilar. O poder da prece. Isto é uma passagem muito especial. Vocês lembram-se que Chico, quando estava a contar daquele senhor dos privilégios que ele não sabia ter junto à espiritualidade, ele contou de ter acompanhado a passagem de irmãos que lhe eram especialmente caros. José Xavier foi o seu braço direito desde sempre, desde o inicinho, desde 1927. E ele desencarna muito rapidamente, muito jovem. E vamos ver um bocadinho sobre isso. José Xavier é cometido por um AVC e o Dr. Bezerra informa o Chico que, pelas leis de causa e efeito, deveria permanecer 11 anos ungido ao leito. No entanto, informou o venerável espírito, as orações e os pedidos eram tantos em seu favor que o plano superior estudava a possibilidade de conceder-lhe a desencarnação. Durante 6 horas consecutivas, inúmeros espíritos, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, André Luiz e outros, fizeram um círculo em torno do corpo enfermo, orando com Chico e os companheiros desencarnados. Após essas horas de expectativa, eivados de fé, a resposta do mais alto chegou como bênção. A desencarnação tinha sido concedida para aquele mesmo dia, porque os 11 anos dedicados ao serviço da doutrina, como cooperador constante do Centro Espírita Luís Gonzaga, proporcionaram a José Xavier o ressarcimento da pesada dívida. E foi assim, vocês veem que muitas vezes eu trago aqui para nós pensarmos sempre que o Espiritismo nós temos que ir andando devagarinho conforme nos vamos apercebendo da dimensão do quanto o Espiritismo vira o mundo que nos é dado pensar dentro da nossa cultura materialista e da nossa cultura católica, vira um mundo ao contrário, não é assim? Vejam bem, o que se estava a pedir aqui era, por favor, que ele desencarne o mais rápido possível, que seja o melhor para ele, não é assim? E os 11 anos que ele tinha como dificuldade, porque poderia aprender muito, e é isso que nós vamos ver daqui a bocadinho, através de uma grande dificuldade na encarnação, aqui foi-lhe permitido que se livrasse dessa dívida e desencarnasse no próprio dia. No dia do AVC, ele desencarna. E a promessa, aquilo que ele deveria, o que ele tinha como dívida com as leis de causa e efeito, eram 11 anos no leito. Aqui é uma outra situação exatamente da lei de causa e efeito num sobrinho de Chico, Emanuel Luís, que esteve encarnado de 37 até 49. Geni era a esposa de José Xavier, aquele que nós acabámos de ver o seu desencarne e a sua passagem abençoada, através dos créditos que tinha conseguido com todo o trabalho que fez durante 12 anos no Centro Espírita. Ela, em sonho, foi consultada pela espiritualidade sobre a disponibilidade que teria para receber um velho inimigo da família, um velho inimigo seu que vinha à Terra para uma prova muito dura. Sem titubear, dispôs-se a acolhê-lo de coração aberto. A gestação processou-se com desvelos e cuidados comoventes por parte da espiritualidade, mas também com ataques terríveis de espíritos inimigos do reencarnante. A criança nasce com muitas dificuldades. Emanuel Luís possuía a cabeça normal. Os membros, no entanto, não cresceram e às vezes chegava a ter 80 crises epiléticas por dia. A mãe desvelada, absolutamente dedicada a essa criança, costumava trazê-la ao colo, com a cabeça pendida sobre o ombro. Mas a sua saliva, ele babava, não é? Não tinha continência da saliva, era muito ácida e ela trazia o ombro em chaga.
E então Emmanuel indica que o menino devia ser colocado numa caminha, onde pouco dormia, gemia e padecia atrozmente, apesar dos incessantes e amorosos cuidados. Chico era completamente devotado. Por anos e anos, eles dormiram no mesmo quarto, sentindo muito a sua falta quando, ao final de 12 anos, partiu. E nós vamos ver um bocadinho qual é a lei de causa e efeito que aqui estava a ser espiada. Esse espírito que estava encarnado em Emmanuel Luiz, o sobrinho de Chico, filho de José e de Genie Xavier, era Fouquier-Tinville, que foi um procurador na Revolução Francesa, responsável pelo envio para a guilhotina de milhares e milhares de pessoas. Ele fazia as declarações de execução na guilhotina de milhares de pessoas, que ele teve a persegui-lo durante muitos e muitos anos. Essa possibilidade, essa encarnação foi preciosa, como vamos ver. Bruno? O extremo desvelo da sua encarnação, em que ele foi cuidado, podendo sobreviver. Não sei se vocês repararam, mas que está colocado lá atrás, isto é uma história que é um recorte de o que o Chico contou a doutora Marlene e aquilo que está em 2 livros também. E aquela criança foi extremamente cuidada e pôde sobreviver 12 anos numa situação muito, muito difícil. Mesmo a sua gravidez foi muito cuidada para que ele pudesse sobreviver, porque vocês sabem que há uma tendência ao aborto espontâneo quando há muitas más formações, não é? E a criança tinha muitas más formações, mas foi cuidada exatamente pela oportunidade. Vejam bem como é a vida ao contrário. Quando hoje pensamos que vamos fazer cada vez mais exames ainda no feto para ver se ele é descartável. Aqui vejam que é exatamente o oposto. Isto é uma oportunidade preciosa para que aquele espírito possa ultrapassar algumas das enormes dificuldades que tinha criado para si próprio. O extremo desvelo da sua encarnação permitiu-lhe uma moratória de 50 anos, passando para uma escola no mundo maior. Quando desencarnou, ele foi para uma escola no mundo maior, onde aprenderá a servir e a ressarcir os seus males. Enquanto esteve enclausurado na carne, o seu espírito aprendeu muito, e os seus algozes, lembrem-se que ele tinha milhares, não é? Vendo desta maneira, passando por aquela provação terrível e ouvindo as nossas preces e os comentários das lições evangélicas no Centro Espírita, também aprenderam a ter piedade e a perdoar. É uma história muito difícil e aqui nós temos assim que ver nela sempre o outro lado, não é? Vamos lembrar-nos que aqui nós estamos a ver o negativo, o positivo nós vemos do outro lado. E tivemos, através da oportunidade da mediunidade de Chico, daquilo que foi contado, de saber qual era a grande, the big picture, não é? A grande figura o grande cenário, que era um homem que em 1789 tinha se dedicado com afinco a decretar a morte de milhares de pessoas e que tinha que, de alguma forma, espiar isso. E isto foi um momento muito importante. Agora, a Genie, que foi a viúva de José Xavier, que foi consultada, vocês lembram-se, em sonho, sobre a sua disponibilidade para esta gravidez, não tinha noção. Como nós não temos, isso também é narrado em muitas situações, em muitos livros do André Luiz está esse contado, que nós temos que ter muito cuidado com os compromissos que assumimos do outro lado, porque é muito mais fácil assumir do outro lado. Depois, quando vimos para a carne, para todas as dificuldades que nós temos aqui nesta forminha, nós depois voltamos atrás em muito daquilo que nós dissemos, sim, nós vamos ser capazes, vamos conseguir. Há um dos livros, o segundo livro, Os Mensageiros, que tem o depoimento de vários médiuns que exatamente tinham-se colocado grandes
perspectivas na próxima encarnação, e todos eles falharam, porque há uma grande dificuldade, como nós todos sabemos, não é? Não estamos a viver de uma forma que não saibamos o quanto é difícil, porque senão estamos mal, senão estamos a iludir-nos a nós próprios de uma forma perigosa. É preciso ter consciência do quanto é difícil, do quanto é doloroso, do quanto nós temos sempre aquela dor tão grande que é amar, não é? E nós podemos cuidar pouco daqueles que amamos, porque são os seus próprios caminhos que vão trilhando, e todas essas dificuldades. Aqui, ainda sobre a mesma história, Emmanuel, vocês lembram-se que Emmanuel consegue ser bastante duro, não é assim? E nós estamos a acompanhar há 200 anos uma parceria, Chico Xavier e Emmanuel, não é assim? Kardec e Emmanuel estiveram, como nós sabemos, também juntos. Emmanuel tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um dos textos, é de Emmanuel, está lá assinalada que essa parceria já vem de há muito tempo. E Emmanuel consegue ser às vezes muito duro. E vamos ver um dos seus momentos de dureza, mas em que diz algumas coisas que são fundamentais nós nos lembrarmos. Toda a dor é a mesma. Isto então é assim. O Chico, vocês lembram-se da Geni, então eu estava-vos a dizer que ela dispôs-se a receber aquela encarnação daquele filho, mas foi uma situação muito, muito difícil. Foram 12 anos muito difíceis, com ataques permanentes, não só a realidade daquela criança, naquele sofrimento todo, constante, como os ataques permanentes dos inimigos desde a sua gravidez. E ela ficou muito perturbada. Então havia momentos em que ela tinha mesmo que ser internada num hospital psiquiátrico. E Chico teve que levá-la até Belo Horizonte para interná-la numa casa de saúde mental. E quando ele volta para Pedro Leopoldo e reencontra o seu sobrinho, ele começa a pensar em toda aquela situação e sentei-me, comecei a orar e as lágrimas me vieram aos olhos. Então, chegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Respondi a ele que naquela hora eu me enternecia muito por ver minha cunhada viúva numa casa de saúde mental em condições assim tão precárias. Então ele disse: não, você está chorando por seu orgulho ferido. Vocês aqui têm sido instrumentos para a cura de alguns casos de obsessão, para a melhora de muitos desequilibrados. E quando aprovo ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do teto de vocês, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer à assistência médica, o que é muito natural. E uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Mas Chico continuava a chorar. Ele sentia-se profundamente triste por aquela situação toda e Emmanuel volta à carga. Por que você continua chorando? Ante o seu interesse, Chico, vejam que ainda eu me agastei muito indevidamente porque minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Respondi: eu estou chorando porque, afinal de contas, o Senhor precisa saber que ela é minha irmã. Como todos nós queremos que seja diferente para aqueles que nós amamos. Porquê é que nós não podemos proteger, não é? Porquê é que ela tinha que passar por tudo aquilo? Era Chico a dizer isso, um coração amoroso. Era a sua cunhada, aquela que ele tinha visto passar por tudo aquilo. Porquê é que ela tinha que ainda passar por aquilo? No livro ele diz: eu sabia de toda, eu sei o que é lei de causa e efeito. Eu sei que ela tem que ser respeitada sempre, mas ainda assim era a minha irmã. E Emmanuel, implacável como só ele consegue ser, vai-nos lembrar alguma coisa fundamental. Pois muito me admira, porque antes dela você tinha dentro daquela casa 300 irmãs e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma, na casa de saúde mental. A dor Xavier não é maior do que a dor Almeida, do que a dor Pires, do que a dor Soares. A dor de toda a família que tem um doente. Se você então quer seguir a doutrina que professa, ao invés de chorar por ela, tome o lugar dela ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano.
Substitua a nossa irmã, que assim você vai exercer a fraternidade. A dor de todos é igualzinha. Agora sabemos o quanto é difícil isso, não é assim? E aqui mais uma vez Emmanuel nos diz: haja, ponha a sua dor ao serviço do amor e vá lá cuidar daquela criança. Se nós conseguirmos lembrar-nos, não é assim, qual é a criança que nós podemos cuidar a cada momento em que nós nos revoltamos, em que nós nos zangamos, porque também nos zangamos. Até ele se zangava, não é assim? Vejam bem. Continuamos. Isto a doutora Marlene diz, e isto é importante nos lembrarmos sempre. A doutora Marlene diz: Chico Xavier fazia cada um que vivia e convivia com ele sentir-se extremamente especial. Ele tinha esse poder. Mas precisamos lembrar-nos que nós somos só seres, todos nós, com muitas possibilidades e com tantas dificuldades a caminho do nosso próprio burilamento. Lembramos-nos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, no item 6, que nós somos os autores da nossa própria evolução. O trabalho é nosso. Ninguém sobe aos céus com asas emprestadas. Então não é porque nós sabemos o quanto Chico foi fantástico, e mesmo sabendo todas as dificuldades que ele passou, que nós vamos conseguir avançar um bocadinho, se não for pelo nosso esforço, em relação às nossas próprias dificuldades no nosso próprio caminho. E aqui Chico, já pertinho de voltar para casa, e a reconhecer sempre: sei o que devo ser e ainda não sou. Mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Que nós possamos ficar com este ensinamento. E o amor é maravilhoso, mas é muito difícil, como nós ainda sabemos, ainda somos tão precários a amar e a todas essas dificuldades. A gratidão pode ser um exercício bastante importante, não é como se nós fôssemos ao ginásio e vamos exercitar as nossas melhores qualidades. O estado de gratidão, sermos agradecidos pela oportunidade, todas elas, a cada dia. Acordarmos, vermos como este planeta, apesar de todas as suas dificuldades, é um lugar abençoado, e exercitarmos a gratidão sempre é fundamental. Trouxe-vos aqui uma prece feita por João de Deus, que vocês sabem, um espírito, uma encarnação de um português, não é? Um grande poeta, que está neste livro 30 anos com Chico Xavier. Eu trouxe esse que pus aí esse que é o meu. Eu tenho essa edição, mas porque já é velhinha, mas nós Verdade e Luz, editámos, e é um livro muito, muito especial. É um livro de 1967, de Clóvis Tavares, que tem momentos preciosos, e entre eles tem esta prece com a qual eu gostaria de encerrar: a gratidão infinda pelos exemplos todos que Chico Xavier nos pôde deixar e por toda a sua obra, não é? Então vamos lá. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reservas, a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda a parte, bendito sejas, Senhor. Que fique em vocês essa melodia e esta posição de gratidão. E eu sou grata por me terem ouvido, sou grata, Bruno, por me teres ajudado.